vai ler mesmo realmente com outra visão, assim. O importante é ler e degustar o livro, né? Isso. É porque não adianta ler correndo, né? Isso aqui não é para ler correndo, né? É para ler cada dia e devagar, né? Eu confesso que teve alguns dias, eu não fiz em 42, né? É 42, eu né? também não fiz em 42. Eu fiz em mais, porque tinha algumas coisas assim que atravessava tanto que eu falava assim, meu Deus, deixa eu então tem que ler devagar, e eu tô lendo outros livros também. Não, e ele mesmo orienta, né? Ler um capítulo por dia, né? Ele orienta. Mas não dá, tem coisa que a gente precisa refletir. No meu caso, né? Eu precisava falar assim. Mas no mínimo, né? Não é para ler mais, é isso que eu tô querendo dizer. Então, aí eu deveria fazer o quê? Reler, né? Enquanto ele não entrasse, eu deveria reler. Mas para mim, funciona mais ou menos assim no meu pensamento. O aprendizado, né? Para mim, o aprendizado funciona assim. Se eu tenho que aprender uma coisa, eu não fico repetindo ela. Sabe? Não fico repetindo ela, repetindo a leitura. Eu faço a leitura, aí eu demoro um tempo e fico lembrando dela. Lembrando dela, sabe? Aí depois eu volto. No dia que eu falei assim, eu acho que agora eu entendi. Então acho que agora dá pra ir pro próximo capítulo. Assim. Porque tem coisa que eu aprendi mesmo, assim. Aprendi mesmo no livro. Vamos orar? Vamos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe que eu procurei aquele livro Declaração de Fé e está esgotado, eu não consigo mais achar? Na internet não tem? Não, nem na internet. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus? Isso, não está esgotado. Eu comprei num evento, minha irmã. Eu comprei num evento da EBD. No evento que a gente foi na escola dominical tinha. Já pedi por internet, já fui até livrarias do centro, não se encontra. Mas, enfim, vamos lá, vamos orar então. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse momento, te agradecemos pelo espaço, te louvamos por estar junto com a gente nesse dia que está quente aqui em Floripa. Desse livro, Senhor, para criar nossa mente. Com relação ao livro que estamos lendo, que o Senhor estabeleça entre nós um aprendizado melhor, mais profundo sobre a tua palavra, sobre os teus propósitos na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu esqueci de dar oi pra galera que vai nos acompanhar depois aí. O que é aquele celular? A mãe tá lá no celular, tu tem que liberar. Que massa! Ela entrou no celular e compartilhou a tela dela, que massa. Acho que ela nem sabe como é que ela fez isso, tá? Ô mãe, tu tá ouvindo? Acho que ela nem sabe como é que ela fez. É só parar compartilhamento, que tá ótimo. Não consigo escutar nada. Mãe, tu tá compartilhando a tela. Tem que parar o compartilhamento. Pede para ela sair. Pede para ela sair e entrar de novo. Mandei um áudiozinho pra ela. Tá. Oi. Ela não tá me ouvindo. Eu não consigo, eu estou te ouvindo. Eu só não consigo entrar na tela. Não, mas assim, tu sai. Não precisa sair, não. É só assim, parar compartilhamento. Clica aí, no parar compartilhamento na sua tela do seu celular. O que é? Pois é, peraí que eu não tô. É ler, é só ler. Olha para a tela do celular e vai no meio da tela. Compartilhando. Tá, aí você está compartilhando sua tela com todos os participantes. Isso, aí você parar compartilhamento, você pode clicar aí. Aí depois você ativa isso. Aí agora você ativa a sua câmera, que daí a gente consegue te ver. Eita, tá vendo? Ninguém precisa sair. A gente aprende. Tudo é bem-vinda. Tudo é aprendizado. Bom dia. Bom dia, dona Carmo. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse daqui, o propósito 3 nós estamos, né? Isso, criado para se tornar semelhante a Cristo. Esse foi um dos que mais me deu tapa na cara. Por isso que eu mexi essa semana ali no grupo e botei agora de novo,
porque é um dos mais fortes, eu acho. Ele é um na dos minha mais opinião. fortes. É um dos mais fortes, porque ser comparado para se tornar semelhante a Cristo. Nossa. E é algo assim, ó, que na nossa mente natural, na nossa mente humana, é bem difícil da gente associar isso, né? Eu não sei nem por onde começar isso hoje. Por isso que eu mexi ali no grupo, a gente ir preparando, se a gente está preparado para falar sobre isso. Porque eu até mexi com a mãe semana passada, ou foi lá no serviço, não sei, né? Que se tornar semelhante a Cristo é tu dar outra face. Quem é que quer dar outra face? Acho que foi até no grupo que eu comentei isso. Quem é que na hora da raiva quer dar outra face? Não, a gente tá cheio de orgulho, a gente quer ser... Né? Quem é que quando alguém te fere, tu tem que desejar o bem para aquela pessoa? Tu tem que orar por ela, né? Isso é o que Deus... Às vezes eu penso assim, tá, eu tô me sentindo assim, mas o que... Eu vi um filme há muito tempo atrás, Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Que é um livro também. E aí isso me fez pensar, às vezes a gente acontece alguma coisa, a gente se ira, né? E depois a gente pensa, tá, mas o que Jesus faria nessa situação? Será que ele ficaria dizendo assim, mas tal pessoa é mau caráter, tal pessoa escolheu isso, tal pessoa cavou o próprio... É, porque a gente faz isso. Então, Lu, esses dias eu tava pensando, tava ouvindo a pregação do Subirá, ele falou assim, que ele já tá no estágio de que ele nem pergunta mais o que Deus faria. Ele fala assim, como que Deus faria? Por que Deus agiria nessa hora, sabe? Às vezes a situação é tão complicada que você fala assim, como é que Deus age aqui nessa situação, né? E aí a gente volta lá no meu Aí volta lá atrás. Eu tenho que agradar a Deus. Eu tenho que agradar a Ele. Então... Aí você tira o piloto automático, ele vai falar, né, uma coisa assim sobre o piloto automático. Eu acho que como tu falou ali, Lu, ser semelhante a Deus, naquele momento em que tu passa um momento de raiva, alguma coisa, eu acho que a gente tem que orar muito, porque... Porque, assim, a Rosângela, qual que é o fio de ouro desse capítulo que eu acho que atravessou para mim? Desse capítulo não, dessa parte, né, do livro, é que tudo isso vai servir para nos moldar. Então, por mais que as coisas sejam sempre para o Senhor, para eu ter a forma e semelhança e caráter de Cristo, todas as circunstâncias não são só do reino espiritual, meu Deus. Primeiro, porque isso seria isolado demais dentro dessa perspectiva, assim, né? Então, assim, toda circunstância ruim ou boa, você para e fala assim, o que o Senhor quer me ensinar? Sabe? Mas você sabe, Lindeberg, tem algo muito, muito importante que eu dou glória a Deus que eu já consegui. Que por mais que alguém fira ou machuque ou faça qualquer coisa, eu não guardo mais aquilo comigo, né? Glória a Deus! É uma parte É uma parte que está bem resolvida dentro de mim. Até o meu marido fala que eu perdoo tudo. É porque eu tenho orado todos os dias da minha vida para eu não guardar nenhum sentimento ruim dentro de mim. Né? Nenhum sentimento ruim, porque esse sentimento não vai trazer nenhum benefício, né? Exato. Então, acho que já é por aí, já é a gente tentar tirar aquele sentimento de dentro da gente, Sim. que é ao contrário da palavra de Deus. Sim. Porque a gente é humano, né? Então, e aí, Rosângela, vou dizer uma coisa pra você. Eu também achava que eu era muito tranquilo com relação a isso. Não guardava rancor de ninguém, né? Tinha uma certa... Lógico, a gente tem um orgulho de virar a face, mas eu dava uma boiada, um boi pra não entrar no conflito e uma boiada pra não entrar no conflito. Tipo, eu não tinha problema nenhum com relação a isso. Eu me achava muito manso. Muito manso. Só que essas coisas acontecem para mostrar a verdadeira face que nós temos, assim. E aí eu pensava assim, bom, se eu sou muito manso, eu sou perfeito. Eu sou ótimo, então eu sou muito santo. Nossa, eu sou perfeito porque eu não guardo rancor. Entendeu? Eu sou bom. E aí outras coisas iam acontecendo na minha vida, obviamente, e eu falava assim, mas eu sou bom. Isso é injusto.
entendeu? E isso foi mostrando a real, o real Lindbergh que existe, que não se parece nem um pouco, não se parecia nem um pouco com Jesus, assim. E até hoje não se parece, mas eu tô sendo transformado por ele em nome de Jesus, assim. E foi por isso que eu fui muito atravessado. Assim. Tô confessando isso pra vocês porque eu sei que vocês estão no mesmo processo que eu. E glória a Deus por isso, sabe? Glória Vocês a são Deus, meus irmãos. E não tenho vergonha de dizer. Não tenho vergonha mesmo de dizer assim. Por mais que todo mundo ainda fale assim, não, mas você é um cara muito legal. Eu falei assim, eu sei que eu sou legal, porque eu quero ser legal. Hoje eu penso assim, mas eu sou legal porque é graças a Cristo. Tudo vem dele. E assim, ó, eu não sou legal porque eu não tenho uma segunda intenção. Nunca tive segunda intenção. E eu me vangloriava com relação a isso. Não, eu simplesmente exatamente. era legal. Simplesmente era Tem legal. segunda intenção. Mas mesmo assim, eu achava que era natural de mim. Eu achava que era eu escolhendo, sabe? E aí eu começo a ver que, assim, que tudo isso é vaidade. Que tudo isso era, às vezes, era insegurança. Porque, na verdade, eu queria esconder, na verdade, o real motivo do que eu sou, né? E aí, que é isso, muito mais parecido com Adão do que mais parecido com Jesus. E aí foi isso que... E aí, nessa hora, eu parava, eu li o livro, parava, você falava... Sou eu. Que eu não sou, às vezes. Não, e até assim, e aí, quando a gente se acha bom, assim, a gente também pensa aí. Eu pensava, até já comentei isso, acho que em Lindenberg, ou já, né, algum dia na oração, eu me achava também que eu estava, né, tranquila. Eu digo, eu sou uma pessoa humilde. Eu me achava uma pessoa humilde. Eu achava que era uma pessoa humilde. Mesmo que a gente não confessasse, né? Porque não é legal falar que você é humilde. Mas você pensa que você é humilde. Não, e, assim, ó, e não é dizer assim, ó, eu não me achava por uma vaidade, mas eu achava que eu era, que estava tudo certo. Eu achava que isso até vinha de Deus. Só que o Senhor cria situações, como o Lindenberg falou ali, ó, para revelar a essência do nosso coração. Porque quando a gente... Eu até falei sobre isso hoje no devocional. Que assim, ó, quando tu tá num lugar confortável, na tua zona de conforto, fica tudo bem, aparentemente. Tá tudo bem. Por isso que ninguém quer se mexer da sua zona de conforto, porque tá bem. Só que para a gente se mover ao encontro do propósito de Deus, vai haver desconforto. Porque quando tá tudo bem, a gente não se move, tá tudo bem. E aí acontecem situações, como o Lindy falou, que não é só no espiritual, é no mundo material, no mundo real. Permissão de Deus na nossa vida para justamente revelar para a gente aquele engano que a gente tem de nós mesmos. Não que a gente queira ser melhor, não se trata em relação a isso, mas a gente às vezes está enganado, a gente acha que é um negócio que não é, que ainda não é, que ainda tem que transformar, que ainda tem que mudar. Isso é graça e misericórdia de Deus, né? Sim. Porque quando aconteceu uma situação na minha vida, eu vi que realmente eu não sou humilde. Eu não sou humilde. Porque tu não fala, tu não comenta, isso aí, por quê? Tem um fundo, sabe? De orgulho, de não querer parecer fraca. Isso, e Paulo exatamente. diz que é na nossa fraqueza que nós somos fortes. Então a gente vai contra tudo, às vezes, que diz a palavra. E por isso que a palavra tem que confrontar, né? E até eu li bem aqui no inicinho, fala, né? Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. E qual é a verdade? É a palavra. E aí, quando a gente quando nessas situações, tu diz assim, meu Deus, misericórdia, porque eu não sou nada parecido com Cristo. E a gente tem que vigiar muito, assim, porque às vezes não é nem por maldade, não é nem por querer ser maior, querer se exaltar, eu sou bom, porque não é nada disso. Às vezes a gente está enganado. Não é puramente isso, não é presunção, né? Não é presunção. Às vezes o nosso... É que a normalidade da vida, de uma vida em pecado, nos faz criar essa carapaça, assim, que não faz a gente enxergar, né, no nosso coração. E aí, quando acontecem as adversidades, aí que a gente revela. Sim.
Aí que a gente revela, né? E aí tu tem um choque quando tu te confronta contigo mesmo. É isso mesmo. Porque você, Meu na Deus, realidade, é o que você muito quer ruim. negar, é o que você negar, mas que ainda existe e que precisa ser Que transformado. precisa, mas é que é um processo difícil. O primeiro passo é tu reconhecer, né? Então, vamos falar dos passos, já que você está falando de passos, porque ele coloca vários passos, né? A gente, Porque a gente está falando agora de ventilador transformação que de tá caráter, de discurso, transformação de personalidade. E ele fala assim, ó, a primeira coisa é você ter a mente de Cristo. Você tem que ter, né, hábitos que envolvam Cristo. Aí ele fala assim, o que você precisa fazer primeiro? Aí ele vai falar assim, ó, a gente precisa cooperar com a obra do Espírito Santo, ou seja, a gente tem que mudar o nosso pensamento. Ele vai falar assim, ó, lá em devemos cooperar com a obra no Espírito Santo, ele vai colocar os dois, né, os dois primeiras coisas, assim, ó. Só para a gente encerrar essa partezinha antes de entrar, Lindy. Ah, tá, vai. Eu circulei, eu já tinha marcado aqui, né? Mas eu circulei 2 palavrinhas aqui, ó. Deus também quer que os filhos dele manifestem sua imagem e semelhança. Isso. Nós somos criados à imagem de Cristo, né? Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Mas ele quer, do verbo querer, desejar, né? Obter para si, que nós também se manifeste como a imagem e semelhança dele. Não só. Mas não é esta a intenção da imagem e semelhança, não é a semelhança física, e sim a semelhança de caráter. Isso. E assim, galera, que é importante colocar, é uma escolha. Hã? É uma escolha. Exato. E aí depois assim, ó, existe uma intencionalidade. O desejo de ser divino manifesta-se toda vez que tentamos controlar as situações, o futuro e as pessoas ao nosso redor. Exatamente. O desejo de ser divino manifesta-se toda vez que tentamos controlar. Então, assim, ó, quando a gente tem um entendimento e acontece uma circunstância, como diz aqui, e a gente, tendo esse entendimento, a gente controla a nossa carne, a nossa vontade, isso nos torna um pouquinho mais próximo, né? Porque a gente começa a pensar como seres espirituais que nós somos. Ah, sim. Chama, filho. Ó, bora lá, ó. Tem uma frase aqui, tem uma frase aqui no livro que eu achei muito interessante aqui, né? Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Não. Você existe para o propósito de Deus e não ao contrário. É sobre isso aí. É? Então, às vezes também a gente fica... Primeiro tapa na cara. Primeiro tapa na cara. Ó, Rosângela, você que tá com uma versão diferente. Tem a parte ali do devemos cooperar com a obra do Espírito Santo, que na nossa tá na página 206. Aí dá uns 4 parágrafos depois dessa parte, ele vai escrever assim, ó, Paulo explica em Efésios 4, 22 a 24, as 3 coisas que devemos fazer. Que página tu tá? 207. 212 mesmo. A minha é 212. Vai lá no parágrafo que começa assim, ó. Paulo explica. Paulo explica em Efésios, é isso? Em Efésios, isso, ó. As 3 coisas que devemos... 3 coisas, anota aí, eu até anotei assim. 3 coisas que devemos fazer para nos tornar semelhantes a Cristo. Primeira coisa, em primeiro lugar, devemos abandonar a nossa antiga maneira de agir. Então, assim, eu fiquei pensando assim, cara, então, assim, se antigamente eu agiria dessa forma... Vou fazer o contrário. Como que... tipo isso. Como que eu ajo de forma contrária? Seguro. Aí é fé mesmo. Isso é o nascer de novo, né? É fé. Porque a gente tá falando de decisões na prática da vida. Decisões na prática da vida. E isso que tu falou, na prática da vida... Normalmente eu resolvo o problema com... eu vou lá na frente e vou lá e resolver. Agora você tem que falar assim, não. Daí tu vai contra a maré, né? Sim, é aí porque que vai. Porque todo mundo na tua volta espera que tu tenhas uma atitude, que seria... Isso. O racional, a maneira natural de tu agir diante daquela situação. Sim. E aí, quando tu age ao contrário, até te critica. Assim, mas é um tolo, Mas você sempre agiu assim. O jeito que eu agia estava errado. Agora, de ter um estilo de vida é totalmente diferente. Totalmente novo, zerado.
uma vida planejada por Deus e renovada a partir de dentro. Primeira coisa. Segunda coisa, em segundo lugar, devemos mudar o nosso pensamento, desde que o Espírito Santo transforme sua maneira de pensar. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. Se antigamente eu agiria de determinada maneira para resolver determinado problema, agora não ajo mais. Agora eu tenho que pensar assim, mas aí eu não estou sendo negligente. Gente, como Na verdade, agora, se eu não resolver esse problema, eu vou resolver da maneira como o Espírito Santo quer, e eu já mudei meu pensamento sobre a coisa. Mas veja sobre a como decisão. às vezes a gente é negligente com o Espírito Santo agindo na nossa mente. Muitas vezes. Não sei se acontece com você só comigo. Às vezes vem um pensamento na cabeça e tu diz assim, isso aí não é, não vou fazer. Não é? Não sei se acontece só comigo. Eu vou falar tal coisa para tal pessoa. Eu não vou falar. O que ela vai pensar? O que vai, não sei. Não sei se é só comigo que acontece isso. Mas às vezes a gente impede o Espírito Santo. Hoje aconteceu algo muito, muito assim, curioso. Eu estava orando aqui em casa, e aí eu pedi para o Senhor assim, que eu não deixasse passar a oportunidade de falar do amor dele. Porque eu sou, e não é por maldade, é que às vezes eu sou meia tansa, assim, eu sou atrasada, mas eu podia ter falado aquilo. Aí passou. Aí eu orei sobre isso. Aí eu fui para a academia. Aí tô lá na academia, o guri botou uma música assim que parecia uma canção de ninar no início. Eu digo, essa canção de ninar para malhar não vai dar, né? E ele disse, a letra dessa música é muito bonita. Ele falou, isso que era inglês. Eu digo, querido, eu não sei nem identificar o nome dos treinos aí, tu acha que eu vou saber o que diz essa música? O que diz essa música? E ele diz, essa música fala de um pai que abandona a filha, que deixa a filha para que ela cresça, para que ela tenha melhores condições de vida, mas ele faz a música para ela, dizendo que está sempre cuidando, está sempre com ela, mesmo de longe. Eu disse para ele assim, isso é Deus puro. Isso... Aí me levantei do que eu estava fazendo, e eu disse para ele assim, isso representa o amor de Deus por nós, porque Deus é o nosso Pai. E mesmo que a gente às vezes não perceba ele está de olho em nós. E ele está cuidando para que tudo dê certo. Aí ele pegou e disse assim, é verdade. Ele falou, eu digo, mas nossa, essa música para mim é Deus puro. E eu digo, foi uma resposta de oração. Porque eu pedi para o Senhor, assim, me dá o tino, porque às vezes o Espírito Santo fala alguma coisa e a gente ou não tem o tino, ou tem vergonha, ou tem receio, ou tem não sei, e não deixa o Espírito Santo, né, agir. E aí eu digo, na hora que não deixei passar a oportunidade, a brecha que ele deu, eu já falei, entendeu? Porque às vezes a gente não deixa a nossa mente ser transformada. Às vezes até por ansiedade, nossa. Porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu quero a resposta antes, a pessoa termina a frase. Eu quero resolver já, eu quero tirar aquilo da minha vida, eu falo assim. Entende? Às vezes tu quer a resposta daquilo, já nem acabou de falar o que quer ainda, já quer a resposta. Isso aí é o mal nós estamos nesse mal da humanidade, essa ansiedade, esse ritmo acelerado, frenético. Exatamente. E cada vez mais. E eu estou orando bastante, irmãos, também por essas semanas agora que vem, porque a gente sabe que vem carnaval, vem um monte de coisa aí que não é fácil, né? Vem muita maldade, né? Porque as pessoas matando, o carnaval aí, as pessoas adorando, respeitando. Quantas vezes botaram Cristo lá no meio do carnaval, de uma forma que total desrespeito também. Usaram aquilo para humilhar mais ainda, né, o Senhor, né? Então, tem que levar a palavra aí, porque levar e orar mesmo por essa semana aí, porque eu acho que é uma semana bem difícil quando vem agora fevereiro, março aí, né? Final de fevereiro e março. Acho que acontecem muitas coisas contrárias àquilo que Deus quer na nossa vida, né? É uma semana bem difícil. Eu acredito que seja. E a gente tem que estar com a nossa mente blindada, né? Para que essas coisas não entrem. E como diz ali, né? Está falando transformados, né? Transformados pelo Espírito. Isso a gente só vai na busca mesmo, né? E agir. Mas eu falo em termos de levar a palavra para outros também.
né? Também, e Para entra no ganhar critério de almas também. Satanás, né? Sim, sim. Porque se torna bem mais Satanás, difícil, né? né? Porque as pessoas estão todas lá em outro ritmo, em outra mente. É muito mais difícil chegar a palavra, tem que ter muito mais vazio do Espírito Santo, então tem, né, para poder chegar a essas palavras, tem que ter muito mais o trabalhar do Espírito nessa hora, entende? Eu acho Mas que é tem muita muito gente mais sedenta também, então a gente tem que se movimentar. A gente não pode recuar agora, né? Então, eu acho que nós temos que orar muito forte agora, né? Nós temos essa nossa sexta oração aí e buscar muito. Mas bom, gente, sobre esse primeiro capítulo do dia 22, eu descobri que eu era narcisista. E é sobre Sério. isso. Vamos pro dia 23? Bora. O Deixa eu dia ver, 23 o dia é 23 eu nem que. li, não sei nem o que tem ali. Dia Não, 23 agora é que vai contar Deus pra quer que a gente. gente cresça. Para de ser Deus quer que menino. cresçamos a semelhança de Cristo em tudo. Isso. A O gente não pode propósito ser disposto para criança. nós é que continuemos como que não, né? O propósito disposto para nós não é que continuemos como criança. Crianças. Sim. Tem que mudar o jeito de pensar. Ele vai bater muito. Tem que mudar o Deus quer jeito que de você pensar. cresça. E Olha, aí, a gente tem que cuidar das nossas orações, porque quando a gente pede para o Senhor crescimento, eu faz quase 2 anos, eu comecei nessa busca de um aprofundamento espiritual. Eu comecei a dizer para o Senhor que eu queria mais. Eu queria sair da água rasa, eu queria sair do Não me raso. assusta. Não me assusta. Não, eu queria sair do raso, eu queria me aprofundar, eu queria experiências maiores. Mas é maravilhoso, dona Carmo. É Não, é Eu bom. maravilhoso. creio, eu creio, Graça eu creio. Por isso eu pura. E aí começa o processo de É tão o bom. Senhor te mostrar quem você é. Realmente. Você quer? Você quer? Então tá, vem para cá. Porque Porque senão a o gente vai Senhor, pro ele é inferno. bom e ele cuida de nós, ele tem misericórdia, mas o que eu entendo assim, ó? Ele só vai nos aprofundar com o desejo do nosso, quando a gente quer também, porque o Senhor, ele é educado. Ele se apresenta, mas a gente também precisa entregar, precisa buscar. E aí começa o processo. Realmente tu quer? Então vamos lá. Vamos para o processo. Vamos para a roda, vamos para a prensa, vamos, né? Vamos ali, ó. Tu quer ter experiências? Mas olha o que o Senhor. Quando eu leio Levíticos, eu penso, meu Deus, para que tudo isso, Senhor? Para que esse tanto desse sacrifício? Por que tanto detalhe? E aí um dia o Espírito Santo falou comigo, mas o Senhor deu, quero perfeito. Perfeito. Então a minha adoração ela não pode ser de qualquer jeito. Não. A minha entrega ela não pode ser de qualquer jeito. A minha oração ela não pode ser de qualquer jeito. tem que ser verdadeiro. Hã? Tem que ser verdadeiro, né? Meu sacrifício ele não pode ser de qualquer jeito, não pode ser medíocre. E ontem eu escutei sobre isso, assim, às vezes a gente fica no tá bom por preguiça. E a preguiça é um pecado. Porque assim, enquanto tá bom, é como Neemias lá, né? Neemias estava lá no palácio, estava bom para ele. Estava bom. Mas enquanto tá bom, não tem crescimento. Enquanto tá bom, a gente não faz o que precisa ser feito. Né? Porque cansa, porque dá preguiça, porque às vezes é dolorido, porque é um processo que vai precisa doer. Estudar, precisa trabalhar, precisa fazer Exato, mais, precisa disponibilizar se esforçar, tempo. Exato, o Senhor deu o que era de mais precioso. Então a gente tem que também dar, né? E desde esse processo, assim, olha, meu Deus do céu, é chapuletada em cima de chapuletada, sabe? É prova em cima de prova. Nem falei para a mãe, minha televisão queimou ontem, não está funcionando. E eu dizia, Senhor, mas não quero mais. Tá, eu vou ver no computador, eu vou ver. Não, mas foi tão assim, ó. Eu não me desesperei, eu não me abalei. Eu só pensei assim, ó. Eu disse, isso é prova, né, Senhor? O que o senhor que mais o senhor tá querendo? Aí vem a pergunta do capítulo anterior. Como que isso me ajuda a ser mais semelhante? Como que Deus agiria agora? Eu penso assim, Senhor, o que o senhor está querendo? O senhor está querendo que eu me ire, né? Mas eu não vou me ir. O quê? Que eu me ire, que eu saia do meu... Não,
Ele tá querendo só mostrar a realidade de você, sua realidade. Mas aí você mostrou outra pra ele, Lu. Isso que é legal, assim. Não. Aí você mostrou sua humanidade. Jesus, a minha televisão queimou. Na minha normalidade, eu ia mirar, mas Sabe o que eu fiz? não mirei. Eu tô em paz, Jesus, porque eu vida né? que segue. Sabe o que eu fiz? Já quebrou, eu vou quebrar o resto. Desliguei. É isso. O meu carro tá parado aqui, né? O meu carro tá parado. Tá ali, tá. Aí ontem, eu precisava abrir a porta para fazer um negócio, botar um negócio lá para dentro. E a porta não abria. Aí eu não sei como mexer no controle, o vidro baixou. E eu abri a porta. Só que aí eu não me liguei que ele está sem bateria. E os vidros não fecharam. Sim. E aí eu digo, não fechou. Botei um negócio ali, um pano, só para não entrar mosquito de noite. Depois eu pensei assim, mas se chover, gente, vai encharcar. Sabe o que eu fiz hoje? Aí amanhã eu tenho que chamar alguém para fazer, né, uma ponte ali para levantar. E eu digo, eu botei um plástico. Depois eu resolvo. Claro que eu vou resolver, mãe, vou resolver. Mas assim, mas assim, ó, não me desesperei, sabe? Não te deixei. O que eu quero dizer assim, ó. Antigamente a Lu se desesperaria? A minha paz, não deixei isso me consumir, sabe? Porque se fosse em outros tempos, eu ia ficar, ai meu Deus, o que eu fiz? Eu ia ficar desesperada. E eu já, entendeu? E não. Botei o plástico ali, agora quando eu arrumar um jeito, eu faço o negócio, e a televisão desliguei. E pronto. Tenho o computador, tenho o telefone, e é sobre isso. Vida que segue, né? Vida que segue. Hã? Vida que segue. Vida que segue. E aí eu digo assim, Senhor, eu disse, mas Deus, o que é? O que é agora? O que é agora? O que eu preciso aprender agora? É prova. É mais tempo para ler a palavra. Hã? É mais tempo para ler a palavra. Agora não tem TV? Não, gente, eu não vejo televisão. A mãe sabe, assim, eu não vejo televisão. Eu uso muito YouTube. Eu estava vendo uma pregação até do Desescope, do Douglas. Mas, assim, independente, né? Olha, de uns anos, tempo para cá, é próxima de prova, Deus, que eu fiz essa oração de aprofundar. Mas vale a pena, porque, assim, ó, o desespero que te dá, que dava antes, assim, de resolver aquela ânsia, aquela agonia, assim, sabe? Que aquela sensação de não ter paz. Não, eu disse, não. Se ficou assim, a gente vai resolver depois. Deus conhece todas as coisas, né? E a gente acredita que tudo é pela vontade de Deus. E essas coisas também acontecem. Justamente para ver qual é o nosso sentimento. E eu fiquei surpresa comigo. Eu fiquei surpresa. Porque eu digo, tá, desliguei a televisão. Se fosse outro tempo, eu ia ficar ali. E resmungando. Desliguei, tá, pronto. Agora, a hora que der, ver. Se não der também, vamos ver outra coisa. E vamos ver o que faz. É sobre isso, assim, né? Não pode perder a paz nessas horas. É isso. Exatamente. Ser crente maduro, né? Bora ver o que ele escreveu? Ó, lá na página 215... O segundo estágio da mudança, que leva a pensar Jesus... É isso? Tem o parte aí do reprogramando o piloto automático. Antes de passar para essa parte, deixa eu só falar aqui do 213, que eu marquei várias coisas no 213, né? Mas aí eu fiz uma anotaçãozinha aqui, ó. Quando aceitamos seguir Jesus, a salvação foi dada. Isso é, né? Somos salvos. Porém, a permanecer e crescer na caminhada é totalmente responsabilidade das nossas escolhas, aquilo que o Lindy estava falando, com auxílio do Espírito Santo, né? Para fazer jus à nossa decisão, né? Decidimos crescer ou ficar como crianças na fé. Então, isso é uma decisão nossa, né? Se eu tenho preguiça, se eu tenho medo do confronto, eu vou sempre ficar no raso. Eu vou sempre ficar no arroz e feijão, agradecendo. Quando eu vou orar, eu agradeço pelo dia. Quando eu acordo, eu entrego o dia. E vou orar na hora de comer e pronto. Se eu quiser me aprofundar e quiser crescer, eu vou ter que pagar o preço.
Sabe qual foi a primeira palavra que eu pensei hoje ao acordar, gente? A primeira palavra que me veio à mente, e eu falei, inclusive eu falei na hora de acordar, Deus de maravilha. Esses aqui são fundamentais. Foi a primeira coisa que eu pensei ao despertar, Deus de maravilha. Aí eu procurei um hino e comecei a cantar Deus de maravilha, assim, ao levantar, assim. Foi a primeira coisa que veio na minha mente hoje ao abrir meus olhos. E falei, Deus de maravilhas. Isso não é algo comum, né? É o Espírito Santo mesmo, é o Espírito Santo, Rosângela. É isso aí, ele tem te visitado, tem então, colocado assim, essas palavras na sua boca. Foi de imediato ao levantar. Louvar desde mesmo. Manhã, sabe? E desde manhã eu tô com esse pensamento na minha mente. Deus de maravilhas. Amém. E tem acontecido tanta coisa na vida que representa isso, que é Deus de maravilhas. Né? Ó, vamos lá. Lá depois do reprogramando o piloto automático, ele vai ter um parágrafo bem grande, vai ter o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e que está na página 214. Ele vai começar assim, ó, recebemos a seguinte ordem. Pensem da mesma maneira que Cristo Jesus pensa. Oh, Jesus! Esse processo consiste em 2 etapas. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos, que são egocêntricos e egoístas. Aí eu vou soltar. Né? Não tem jeito, mano. Não é pra pensar sobre nós. É, tipo, nossa oração tem que ser pelos outros. É horrível assumir isso. Eu falava assim, Jesus, eu só oro por mim. Metade da oração é por mim, pro Senhor resolver os meus problemas. Isso é muito egoísta. Segundo estágio. O segundo estágio da mudança, lá no próximo parágrafo também. O segundo estágio da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, concentrado nos outros, não em nós mesmos. Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E aí vai. E aí a primeira avaliação que eu fiz assim, cara, se essa é a temente de Cristo, então a minha oração tá muito errada. Porque Jesus, isso foi um tapa na cara gigantesco. Foi um tapa. Porque assim, eu tava tão concentrado na resolução dos meus problemas e achando que a espiritualidade, né, a aproximação com Cristo, a leitura da palavra, a rotina diária de devocional já estava se transformando numa barganha com Cristo. Então eu estava fazendo tudo aquilo para crescer espiritualmente, sim, isso é bom. Mas na base, a intenção ainda era para mim. Era para eu ter graça e superar os meus problemas. Isso e aí bom. Eu comecei a ver, assim, nossa, mano, por mais que seja bom, assim, mas não tá no canal certo. Assim, é bom para tu transbordar. Isso. Mas mesmo tendo o canal certo. É bom tu te encher, porque tu vai transbordar. Porque Jesus, quando operava um milagre durante seu ministério, ele operava um milagre de uma pessoa, mas quantos na volta haviam? E quantos se convertiam? Então, Jesus ele nunca agiu assim, para uma pessoa exclusiva. Sempre quando ele agia, era com propósito de coletividade. Sim. Né? E Jesus não veio para não veio para o judeu, veio para todos. Isso. Aí, ó, para finalizar essa contribuição, o último parágrafo ele vai falar assim, ó. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Aí eu olhava assim, eu falava, meu Deus, eu não tenho semelhança nenhuma com Cristo Jesus, eu só sou legal. Eu não me condoleço pelas pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu só trato as pessoas bem, mas eu não me preocupo com o problema delas. Sabe? Eu posso abraçar, posso olhar no olho, mas genuinamente não estou interessado em que elas contem
seus problemas para eu tentar sentir a mesma tristeza que ela tá sentindo. Era isso que me confrontava, sabe? Eu só sou legal. E achava que tava bom demais. E achava que tava ótimo, tava excelente. Não roubo, não eu tratava mato. todo mundo bem, tratava todo mundo bem e tá tudo bem. Hoje eu ainda trato todo mundo bem. Mas hoje eu percebo que isso que é deliberado por mim também, não me torna genuinamente semelhante a Cristo. Aliás, me torna uma pessoa melhor. Porque tem em Cristo Jesus. Porque senão, né, nós seríamos mal educados, aí eu estaria no poço mais profundo. Estaria no poço mais profundo, né? Do ponto de vista radical, assim, né? Se eu não tratasse ninguém, não olhasse ninguém, se eu não tratasse ninguém bem, se eu olhasse as pessoas simplesmente por interesse ou por segundas intenções, aí eu precisava ser tratado mesmo, aí eu precisava me converter total. Eu tô na metade desse caminho, é isso que eu tô querendo dizer, sabe? Hoje eu posso dizer, assim, que eu não só oro por outras pessoas, mas toda vez que eu paro pra conversar é livre mesmo, assim, desses pensamentos. E graças a Deus. E assim, tem mais, tá? Porque tem às vezes eu não quero mesmo, não. Aí eu falo, acho que eu não fui Jesus aqui. Acho que eu não fui Jesus, então preciso ter mais. Porque às vezes eu simplesmente, não vai ser pra mim essa. Não aguento, sabe? E aí é aquela coisa, você não tem que trabalhar misericórdia, né? Aí entra misericórdia. Porque esse trabalhar vem pelo Espírito de Deus também, né? Ele vai continuar assim, ó, felizmente temos ajuda. Deus não deu o seu Espírito, é o Espírito Santo que ativa isso em nós. Né? Não vem de mim, é uma escolha deliberada dele. Deu dar liberdade para que ele haja em mim e a partir disso eu seja transformado. Mas toda vez que eu conversar com o Luciane, conversar com a Rosângela, com a Dona Carmô, pra eu dar atenção, não tá vindo só porque eu sou legal, tá vindo porque o Espírito Santo já tá agindo em mim, já tá falando assim, ó, muda aí seu pensamento com relação a essas 3 pessoas, entendeu? Olhe pra elas como se fossem sua mãe, sua irmã, sua prima, sei lá, sua tia, que você dê atenção nesse nível. E não é uma atenção superficial, né? É isso que tem que ser. De Deus diz, né, que glória há em tu orar pelo teu parente, né? Que glória há em tu amar o teu parente? Nenhuma. A palavra diz, né? Agora tu amar o teu inimigo e orar pelos que te perseguem. E orar para aquele que te fere, que é, né? Tá vendo, gente? Assim, ó, hoje eu posso dizer que pra mim é um pouco mais simples. Eu oro pelas pessoas que eu imagino que são meus inimigos, assim, mas eu quero ser amigo de todo mundo porque eu sou boa praça, né? Aqueles, assim, sou muito boa praça, não quero ter conflito. Mas eu oro pra todo mundo que eu acho, ou que eu tenho algum sentimento que não é livre, sabe? Isso é um exercício, né? É um exercício. É um exercício, porque tudo começa com um exercício. Nem sempre tu vai fazer, cheia de amor pela pessoa, né? Porque o amor quem dá é o Senhor, né? Exato. Mas, assim, é a disponibilidade de tu te colocar naquela, pô, Senhor, eu não quero fazer, não é, sabe? Eu não quero, mas eu vou fazer porque eu sei que é isso que o Senhor quer. Uhum, então, isso. É aí que eu falo também aquela parte que eu falei de guardar sentimentos, né? A partir do momento que tu não guarda sentimentos no corpo, tu vai conseguir orar pelaquela pessoa. Perfeito, Rosângela. Se tu guardar um sentimento contrário a isso, tu não vai conseguir orar por ele. Porque os nossos sentimentos, as nossas emoções são um ato de fé. Sim. Então, eu tenho que pensar assim, ó, Jesus não se agrada, então Jesus está contigo, esse pensamento aqui, eu costumo orar por todos. Pelo meu ex-marido, por exemplo, que é uma coisa que geralmente a gente vai querer o quê? Né? Principalmente quando foi uma relação que não foi uma relação que terminou bem, né? Que tem casais aí que terminam, mas continuam amigos. E tem relações que terminam, que é um desastre total, né? Sim, então, como tu vai querer o bem da vida daquela pessoa mesmo, né? Então, e é por isso que eu sempre trabalhei isso dentro de mim, para guardar esse sentimento, porque eu tendo um sentimento de amor, eu vou conseguir orar pelaquela pessoa. Eu vou conseguir não pensar naquilo que ele me fez. Exato. O que ele fez já está feito, já passado, Deus já trabalhou e já curou. Então eu não vou viver uma eternidade pensando no que aconteceu lá no passado, não ficar presa no passado. Exato. Entende? Pelo contrário, eu vou querer que esteja bem, que melhore, que progrida, que faça tudo e que tenha, né, encontre a salvação, né? Porque também
É. O que a gente precisa é isso. Então, por É isso isso. que eu digo que parte do propósito eu já estou conseguindo, que é não guardar sentimentos que atrapalhem essa transformação. Sim, isso já é ótimo. Eu Eu falo. sempre me pego nessa palavra assim, ó. Como Deus me perdoou, eu devo te perdoar. Então, isso aí me sustenta, sabe? Isso aí Amém. eu consigo. Isso. Que bom, dona Carmô, porque de fato a galera fala assim: ah, o único perdão, o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. De fato é, né? Não tem como, né? Sim. Falar que as coisas do Espírito Santo é coisa do demônio, de fato, é apostasia. Não tem... Mas a galera se esquece que não é só pecar contra o Espírito Santo que não tem perdão. Pecar contra o irmãozinho Sim, e não perdoar ele e não pedir perdão, Deus também não perdoa, não. Não, gente, e parece clichê assim, Deus né? não Mas a perdoa. falta de perdão adoece quem não perdoa, quem guarda. Porque a pessoa segue a vida dela muitas vezes, Isso. né? Mas o perdão ele faz mais Por isso mal que é para bom liberar a perdão mesmo. pessoa. É isso aí. Sabe que nós temos um caso assim na minha família mesmo. O meu pai, ele não se perdoa. O problema está Quem? porque o meu pai. Meu pai teve uma situação, e assim, a gente estamos separados há muito tempo, só que nós da família, nós já está tudo certo, nós já perdoamos, nós já está tudo bem. Só que ele carrega isso com Ele ele. tá na culpa. é a culpa. Isso aí já é a culpa. Ele tá Gente, ele não se perdoado. perdoa. Aí Toda é vez ele Satanás. fala Aí é comigo, Satanás. Eu carreguei uma Aí é culpa Santo comigo há muitos Satanás. Aí anos ele precisa também. ser toda liberto. vez que ele fala comigo, ele comenta a mesma coisa. Eu digo, pai, isso já foi, isso já passou, todo mundo já está Isso aí tudo também já é uma Luciane, outra você coisa. precisa. Agora eu vou falar uma palavra profética. Você precisa ser mais dura com ele. Você precisa falar assim, ó. Olha, eu falo umas Você tá negando. É verdade, você tá desrespeitando Jesus. Se ele já te perdoou, se você já entendeu isso, a culpa que tá vindo é a opressão de Satanás. E ele tá se deixando levar pelo que Satanás tem colocado para ele. Quando ele traz as coisas do passado e revive no presente, é o que acontece comigo também. E precisa ser confessado isso, com certeza. E ele já tá confessando para você. Então seja dura com ele. Assim, ó, Jesus já te perdoou. Se você reviver isso, você tá desrespeitando o que Deus te deu já. Eu vou falar, Né? não E você peguei tá essa abrindo abordagem brecha. ainda, vou E pegar. tá abrindo brecha para Satanás agir mais na sua mente. Culpa. A culpa, né, não é falta de perdão. A culpa é Satanás, é opressão, vem de fora. Vou dizer para ele. É Satanás querendo tirar mesmo, tirar a paz, tirar a bênção, impedindo ele de viver de fato o que Deus tem para ele. E aí não é uma questão de se perdoar, não existe essa da galera se perdoar, na verdade. Não, você tu entendeu. não, entendi, eu entendo, mas é para tirar mesmo esses vícios de linguagem. Quem perdoa é Cristo Jesus e a gente acredita nisso pela fé. Agora, se ele acha que essa culpa permanece porque ele não tem determinados perdão, né? Sei lá, ele já tem o seu, já tem da Dona Carmô, por exemplo, mas não tem de outras pessoas que ele acha que ele precisa pedir perdão, aí ele tem que pedir perdão, tá entendendo? Uhum. Mas ele precisa, né? Sei como Davi perdeu o filhote, né, dele, perdeu o filho dele. Na hora que deram o veredito sobre a morte, ele desistiu. Ele simplesmente se levantou e continuou a vida. O filho dele, né, o filho com Betseba, morreu e Jesus e Deus tinha falado assim, ó, por causa disso seu filho vai morrer. E aí o filho dele morreu mesmo e ele ficou, né, o tempo que o filho dele estava lá morrendo, ele ficou orando para ver se Deus mudava. Davi fez certinho, mas Deus já tinha dado o veredito. E Deus não voltou para trás. Às vezes Deus volta, às vezes Deus não volta. Né? Nesse caso, Deus não voltou para trás. E aí Davi perdeu na hora que trouxeram a notícia que o filho dele tinha morrido. Ele simplesmente se levantou e foi, assim, pronto. Deus fez, Deus decidiu, glória ao nome de Jesus. Não tem a música?
Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É isso, Deus deu perdão, então aceita, meu irmão, vai, levanta, cabeça pra frente e dá o primeiro passo em direção a Jesus. Amém. É isso, dá uma palavra dura com ele, uma palavra de exortação mesmo, que ele tá, nesse caso, isso é muito sério. Nesse caso, ele está negando o sacrifício de Jesus na vida dele. Mas isso aí é como o Lindy diz mesmo. Isso aí é coisa do Satanás para atormentar a cabeça dele. E ele está bem atormentado. Se possível, faça a oração nesse sentido. Ele está bem atormentado mesmo. Para repreender esse pensamento de culpa. Ele está desesperado por estar sozinho. Ontem ele mandou mensagem de novo. Ele está bem atormentado. Tá? Sim. Agora, o que ele precisa entender também, aí é a questão de ser maduro, né? Aí vem as idolatrias. Ele consegue viver sozinho, depois das decisões. Pois é. Porque daí vem a graça. É Satanás atormentando. Aí agora ele aprende a viver com Jesus, na solitude dele. Né? Isso vai ser muito importante, é sobre isso. A gente é idólatra, a gente acha que para ser feliz a gente precisa ter a nossa família perto da gente. Não, a gente só precisa de Jesus. A gente só precisa de Jesus. Amém. Vamos lá, se a gente acha que qualquer coisa vai suplantar aí a presença de Jesus, o nome disso é idolatria, a gente tem que orar e falar assim, Jesus, eu sei que eu preciso muito, mas não é isso. A gente procura algumas coisas, às vezes, e está totalmente errado. A presença do Senhor, ela tem que bastar. Já vai aí, tá? Ela basta mesmo. Ele acrescenta, é sobre isso. Deixa eu falar uma coisa gostosa, depois que eu falei da exortação de Davi, né? Depois desse evento, a palavra de Deus fala que Davi teve um outro filho, que seria Salomão, e Deus o confortou. Olha só que fantástico. Deus o quê? Deus confortou. Confortou. Entendeu? Então, Deus, ele sempre vai ter o escape. Ele sempre vai ter o refúgio. Deus, ele cria o mal. Ele cria o mal. Ele cria. Né? Ele cria o juízo nesse ponto de vista para corrigir e para organizar. Mas ele conforta. Ele vai estar né, com ele o tempo inteiro. E é isso. Tem aqui o versículo que o autor colocou aqui para memorizar. Vocês viram, né? Qual? Deixa que Deus transforme. Versículo para memorizar. Romanos. Qual dia? Deixem que Deus os conforme, Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Gente, Romanos 12:2. Gente, tá faltando 4 minutos. Olha aqui, ó, eu acho top essa parte que diz assim, ó, todo mundo quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sim. Só que ninguém se atenta, ou às vezes algumas pessoas não se atentam. A gente é seletivo, Que para a gente receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente tem que renovar a nossa mente. A gente tem que transformar a nossa mente, transformar o nosso entendimento, ser renovado, se deixar ser renovado, para poder receber as boas novas, para poder receber a vontade, para poder participar da mesa, para poder andar com Cristo, para poder receber as bênçãos, para poder receber a salvação. Primeiro, a gente tem que transformar a mente. Por isso a pergunta ali, né? Em que área preciso mudar para parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Aí a gente já tem que fazer uma análise para... Mas tem aquelas áreas que são bem maiores. Gente, vamos para frente. Vamos. Várias coisas legais, tá? Várias coisas legais. Eu gosto dessa parte aqui, eu gosto dos padrões que ele coloca, por exemplo, por que a gente faz escolhas erradas, né? Porque ele vai falar assim, por causa da cultura, eu sempre decidi assim. Por causa da razão. Isso parece lógico. Tu tá onde, meu bem? Eu tô sentindo... Não, eu tô falando aqui aleatoriamente. Mas se já fosse pro 24, não. Eu já tô tentando querer ir no 25 já, gente. Então tá. Tô querendo no 25, ó. Transformado pela aprovação.
Oh, esse aí é. Luta! Deus tem um Eita, propósito Jeová, por que trás de cada adversidade. Tudo que vem dele é bom, galera. Tudo que vem dele é bom. É bom. Muitas vezes não entendemos, né? Mas é bom, no final É tu vê que é bom, dona bom. Carmbô, exatamente. Olha que eu anotei assim, ó. Não nos gera culpa se a gente entregar. Não nos gera culpa, nem rancor, nem angústia. A gente só tem que falar assim, ó. É Deus, e glória a Deus, e Olha vai que ser eu bom. anotei aqui nesse dia, anotei, né? Felicidade é um subproduto da santidade. Confiar no amor de Deus. Quando a gente confia nesse amor, tudo que é mal se transforma em bom, né? Isso. Né? Não é que se transforma em bom, mas a nossa escolha de ver do jeito, do processo de Deus. E deixa eu falar uma coisa que eu acho que é muito massa nesse capítulo, assim, ó. Não significa que a gente tem que ficar alegre com o nosso sofrimento, tá? Não é. Mas a gente pensa assim, ó, mas se eu tô incomodando, se eu tô passando isso, tá havendo transformação. De outro modo seria masoquismo, ele fala, né? Não, mas nós estamos falando crente, não é masoquismo. Exato. Então, assim, ó, chora, mas nos pés do Senhor, sabe? Chora entregando tudo, querendo resolver, né, internamente às vezes. Lembra que o sofrimento, que é oriundo, né, de uma aprovação e tudo mais, é Deus te moldando. E aí ele tá tirando sentimentos e pensamentos que você não precisa ter. Eu só quero por isso que é tão difícil. O dia da glória vai ser tremendo aqui na minha casa. Porque olha, o dia da glória, tô esperando o dia da glória. Ansiosamente, eu tô. Ele chega. Chega. E é assim, ó. Deus gosta muito da nossa humanidade. Deus gosta muito. Então, teve uma vez assim que eu tava me sentindo muito sozinho. Às vezes bate, né? Muito sozinho, assim. Eu saio de vez em quando, mas eu tô escutando. Tranquilo. Muito sozinho. E aí, nesses momentos eu falo assim, Jesus, eu tô sentindo isso. E é isso que eu tô sentindo. E aí eu falo mesmo, explico as emoções que eu tô sentindo. Tu começa a dar nome pra elas mesmo, assim. Aí a vontade de desistir, aí eu falo, dá vontade de desistir, Jesus, tá dando vontade de parar com tudo, assim. E como eu já tive pensamentos suicidas, até pensamentos como esse, assim, ó, seria nessa hora, Jesus, né, perder a vida aqui, ó. Aí eu terminei de falar dos seus sentimentos, aí eu começo a lembrar da palavra dele, aí eu lembro da oração de Jonas, né, eu lembro, né, de todas as promessas que ele fez pra mim em termos de profecia, né, revelada por alguém, mas sobretudo da profecia revelada na Bíblia. E aí a coisa vai mudando, sabe? Pra mim, toda vez é assim. E aí eu percebo mesmo assim, ó, é ataque de Satanás pra querer fazer desistir. Entendeu? E às vezes aí eu penso assim, ó, aí que eu tenho mais convicção, sabe? Aí eu falo assim, é muita convicção, isso vai terminar logo, assim, isso vai terminar logo. O Senhor Jesus diz, né? No mundo a gente vai ter aflição. O Senhor não prometeu paz. Riqueza, não prometeu assim, ó, é aflição no mundo. Né? Nós caminhamos para a glória, nós caminhamos para o céu, mas no mundo nós vamos ter aflições. E eu penso muito nisso, assim, eu digo, mas se nem Jesus deixou o Calvário, né? Jesus não abandonou o Calvário, Jesus precisou passar pelo Calvário. Sim, exatamente. E tirar nós, né? Sim, a gente que quer ser semelhante a ele, a gente tem que passar por os mesmos sofrimentos. Então, até esse sentimento que tu fala, assim, ó, eu penso também, sempre que se levanta, isso já é de algum tempo, desde que eu me converti, assim, comecei a caminhar com Cristo, né, depois de um tempo. Porque nunca foi fácil, gente, não é fácil. Cada dia é uma luta. Se a gente, que nem eu falei hoje, se eu for falar, assim, tudo que eu já passei, tudo que eu passo, é só porque o Senhor me sustenta. Quem é mais próximo de mim, assim, sabe? É só pela misericórdia do Senhor. Eu já passei coisa, tá? E se eu tô de pé, porque eu reconheço que foi por Ele. Porque por mim, eu já teria caído. Já teria desistido. Bem lá atrás. E eu também, assim, cada vez que se levantava alguma coisa, assim, eu sempre pensava assim, ó,
Satanás deve estar muito incomodado comigo. Sim. Eu pensava assim, eu devo ter algum valor. Lá no início, eu dizia assim, eu devo ter algum valor nesse reino aí. Porque Satanás está preocupado. Só pode ser. Eu pensava assim, eu devo ter. Olha, você é flecha! Vai tirar um monte de gente do inferno! E aí, é claro, depois que tu te aprofunda mais, tu vai vendo assim, ó, a verdade da palavra. Porque quem prometeu riqueza, quem promete beleza, quem promete. Não é Deus, não é Jesus. Não é Jesus. Quem prometeu tudo isso foi Satanás. Isso mesmo. É o evangelho de cruz. Para poder. Mas é tão bom, né? Esse evangelho de cruz. Vai ver que isso não é um paradoxo muito doido. Agora eu estou falando que é sofrimento, é carregar. Cruz é choro, é arrependimento, é confissão, mas é tão bom, né? É isso. Hoje a Rosângela falou que foi acordado, né, com a palavra de Deus de maravilhas. Eu fui acordado com Rude Cruz. Com o quê? Rude Cruz, a música. Rude Cruz. Não, mas a gente já tem que terminar, ó, é 1 hora já, mas deixa eu falar, ou a gente deixa pra semana que vem, a partir do dia 26, o que você acha? A gente precisa, mas deixa eu terminar só o dia 26, que eu achei fantástico, assim, ó. Ele vai falar que é crescendo por meio da tentação, não é do meio da tentação, é da provação. Derrotando crescendo por meio da tentação? Transformar. Não, eu acho que é isso mesmo. Crescendo por meio da tentação, é isso? Por meio da tentação. Ele vai dar os estágios de como que a tentação se manifesta. Eu achei isso tão incrível, mano. Ele vai funcionar na primeira. Olha, Luciano, pro seu pai. Da tentação, né? Ele vai falar assim, ó. É bom saber que Satanás é absolutamente previsível. Eu achei tão fantástico. Ele tem usado a mesma estratégia dos velhos truques desde que o mundo foi criado. Todas as tentações seguem um padrão idêntico. Na primeira etapa, segundo parágrafo. Na primeira etapa, Satanás identifica um desejo dentro de você. Por isso que é necessário renovar o pensamento, né? Porque daí os desejos mudam também. A tentação começa quando Satanás sugere, como um pensamento, que você ceda a esse desejo maléfico. Primeira etapa, né? Segundo, né? A segunda etapa é a dúvida. Vai estar lá no terceiro parágrafo, terceiro quarto. Tudo começa na mente, né? Tudo começa na mente. Primeiro como um desejo, depois uma dúvida. Satanás tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Será que é pecado? Será que é errado mesmo? Será que Deus realmente proibiu? Tá, será que eu tô certo? Não, mas eu fiz desse jeito. É lógico que eu vou fazer desse jeito, né? Começa já a lançar as dúvidas. Aí se você for pro crivo da palavra, você já para a tentação ali na hora já. A terceira etapa é o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade, por isso é chamado pai da mentira. Ele oferece a mentira em substituição ao que Deus diz a sua palavra. E é a hora, né, que a gente tende, por exemplo, a resolver os problemas pelas nossas próprias mãos, ou achar que aquela tentaçãozinha a gente pode controlar com aquele tempo que a gente tem ali. Eu tô falando isso por mim mesmo. Mentirinha. Não, mas é só pra resolver isso aqui rapidinho. Uma mentirinha santa. E aí tem jeito. A última etapa é a etapa da desobediência, aí pecou. Né? Você acaba agindo de acordo com a ideia que vinha cogitando na mente. O que começou como uma ideia nasce como uma conduta. Né? Você cede a qualquer coisa que chamar a sua atenção. E aí entrou no pecado, né? Ou seja, não é ruim, a gente não é ruim por ser tentado. Satanás só identifica aquilo que já está no nosso coração. Por isso que a gente tem, né, a mente de Cristo vai minimizar isso, vai neutralizar a fonte desses pensamentos. Né? E aí vai ter força para fugir de Satanás. Eu disse, não, inegociável algumas coisas aqui. Não deixa nem chegar no ponto da dúvida, né? Se chegar no ponto da dúvida, neutraliza ali, né? Eu ia falar justamente sobre a dúvida. Quando a gente chega na dúvida, a gente já está com já tem o sinal, 80% para ceder à tentação. Porque, como o Lindy falou, às vezes a gente olha assim, mas será?
mas é só isso aqui eu não vou fazer mal para ninguém, né? Isso aqui é lícito, porque... E pode ser lícito, realmente. Sim, sim. Só que não é a ordem do Senhor pra gente. Sim, exatamente. Pode ser lícito, não, necessariamente não tem que ser uma morte, um negócio. Mas se não é, tipo assim, ontem eu vi uma pregação que me chamou muita atenção dos 10 leprosos, né? Que só o que voltou para agradecer era o estrangeiro. E ali naquela passagem, Jesus não chega a tocar nos leprosos. Jesus libera uma palavra e diz para eles irem se apresentar ao sacerdote. Talvez eles possam ter pensado assim, nem tocou, nem fez, nem falou, nem mexeu, não fez barrinho, não fez nada. Só liberou a palavra. Não vamos sacerdote. A dúvida, né? Por que isso? Por que aquilo? Mas a palavra, obedece a palavra. Obedece o que foi liberado. Não precisa fazer nenhum ritual, né? Aceita o método. A palavra essa, aceita o método de Jesus. Não e é isso mesmo, aceita que ele tá na autoridade e vai. Não, existe assim, se a dúvida surgiu na mente e é diferente da contrária palavra, não interessa se é lícito, se não é lícito, não interessa se eu não vou ofender ninguém, mas se o Senhor está dizendo que eu não devo, eu não devo. Mesmo que eu não vá ferir ninguém. Mesmo que seja lícito, onde é o método de Jesus, e a gente tem que ser obediente ao método. Então a gente vai querer ser como Deus, então. Eu vou determinar o que é o certo. Então eu não preciso de Cristo. Eu acho, sabe, eu fico no teísmo, então. Eu fico no teísmo, que todo mundo, Deus criou o mundo, mas agora eu resolvo a minha vida. Perfeito. Não é isso que a gente acredita, né? Perfeito. Isso. E é isso, gente. Eu acho que é isso. E mais uma vez não conseguimos vencer os 7 dias. Não. 7 dias vocês falam demais, eu vou dizer, vocês falam demais. A mãe, então, meu Deus, tô cansada. Acabou minha bateria, eu fiquei no meio do caminho, acabou minha bateria. Percebi. Agora consegui. É isso, mas é isso. Mas lembrem, gente, para finalizar, né, ó, tudo começa na mente. Passa por um momento de dúvida, passa pelo engano e acaba em desobediência. Encontrem os momentos em que o diabo ataca. A gente pode até chegar no momento de engano. Quando chegar no momento de engano, a gente para e fala assim, cara, eu vou desobedecer, eu paro ali. Olha o que a gente tem que ter muito reconhecimento. Esteja ciente da sua vulnerabilidade. Isso, exatamente. Nós não somos super crentes. Nós não somos. A gente subestima às vezes a ação de Satanás. Ele não é o todo poderoso, mas ele tem poder. Né? Então, e tem padrão, o bom é isso. Tem padrão, ele é previsível. Então, ele atua, então, e a gente tem que estar ciente da nossa vulnerabilidade, da nossa carnalidade que nos torna vulneráveis. Né? Nós ainda não estamos na estatura de varão perfeito. Exato. Gente, eu vou ter que finalizar, gente. É 10 e 11. É verdade, vamos finalizar. Amanhã fala o que é, mãe? Fala aí, Tirinho. Fica gravado. Se eu posso ver depois. Tá no YouTube, eu vou baixar aqui agora já. Agora ele diz assim, não gravei, me esqueci de botar pra gravar. Não, dessa vez foi desde o início, foi a primeira vez que a gente tentou. Que é o da tecnologia. Ora pra gente. Tá, tira um print primeiro pra gente olhar. Tirei. Tá, vamos orar então. Jesus, como Tu és maravilhoso. Obrigada, Jesus. Obrigada pela oportunidade de estar falando de Ti, falando da Tua palavra, buscando a Tua presença, buscando aquilo que Te agrada. Senhor, em nome de Jesus, entregamos as nossas vidas na Tua presença. O Senhor sabe o quanto cada um de nós precisa ser mudado para se tornar semelhante a Ti. Derrama cada vez mais da Tua graça. Encontra cada coração, cada mente que está sedenta. Nos transforma, nos acha dispostos, Senhor, a participar da mudança, Senhor, em nome de Jesus. Tome Jesus nas Tuas mãos, guarda as nossas vidas, acompanha cada irmão que está nessa sala, Jesus. O Senhor sabe os planos, o Senhor sabe os compromissos, ser com cada um de nós, guarda a nossa saída e a nossa chegada. E aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que o Espírito Santo já esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Glória a Deus. Tchau, gente. Tchau, até semana que vem.